Bom dia, pessoal, segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estou aqui com o resultado das provas e confesso que eu fiquei surpreendida. Me vi, assim, numa situação de muita alegria, se o resultado é leal, e um pouco preocupada se o resultado foi, vamos dizer assim, de alguma forma, não tão leal, tá? Eu procurei fazer uma prova, assim, bem gramatical mesmo, avaliando tudo que nós tínhamos aprendido nesse bimestre. É a base de toda a análise sintática, é super importante. No terceiro ano a gente revisa isso assim rapidamente, então aprender é realmente no segundo ano. Então a nota de 100% por alguns alunos não me surpreende, porque eles estão presentes, eles fazem todas as atividades, apresentam tudo 100% no plural. O que me surpreende é um aluno que de repente faz 30%, 40% das atividades e de repente atinge uma nota máxima em gramática, o que não é uma coisa tão fácil de ser conseguida. Então, eu parabenizo, falo que fiquei muito feliz com o resultado. É uma marca de que realmente vocês estão aprendendo, de que vocês estão entendendo todos os conteúdos. Eu não quis fazer como no simulado, que pergunta outras coisas e de repente o que está na apostila não é perguntado. Então eu fiquei realmente com aquilo que nós havíamos estudado, com o tipo de exercício que cobrava os conteúdos que nós havíamos estudado, tá? E o resultado me deixou muito feliz. Na primeira alternativa, o rosto de Nefertiti, vírgula, esposa do faraó Akhenaton, vírgula, um caso de aposto. Tranquilo. No número 2, consertam-se bicicletas. O termo C tem a mesma função que bicicletas são consertadas, portanto é um pronome passivador. Onde que ele é também pronome passivador? Vende-se flores artificiais. Flores artificiais são vendidas. Os outros todos eram índice de indeterminação de sujeito, a única que trazia o pronome passivador era vendem-se flores artificiais. A diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal, que nós trabalhamos bastante, o agente, o adjunta de nominal é o agente da ação e o complemento nominal é o paciente. A explicação da história foi bem elaborada. A história não explica, ela é explicada, portanto, complemento. A explicação do autor foi bem feita. O autor explica, portanto, adjunto. A invasão da cidade. A cidade não invade, ela é invadida, portanto, complemento. A invasão dos mosquitos preocupa a todos, os mosquitos que invadem, portanto, adjunta de nominal, alternativa D aqui na minha prova. Número 4. As aves que aqui gorjeiam. O pronome relativo em maiúsculo vem no lugar de aves e exerce a função sintática de. Quem é que gorjeia aqui? As aves, portanto, sujeito, função do pronome relativo. Aí, julgar se é predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Encolhido na poltrona, o menino assistiu silencioso ao filme. Quem estava encolhido na poltrona? O menino, portanto, predicativo do sujeito. As pessoas chegaram ofegantes das compras. Ofegante se refere a pessoas, portanto, predicativo do sujeito. Nós assistimos ao festejo entusiasmados. Quem está entusiasmado? Nós, portanto, predicativo do sujeito. Chegando em casa, encontrou o filho sossegado. Sossegado se refere a filho, portanto,
predicativo do objeto. Na minha prova, alternativa C. Número 6, questão FUVEST. Eu queria o quê? Que tu me ajudasses. O trecho destacado pode ser substituído por tu me ajudastes, portanto, a tua ajuda. Segunda pessoa, certo? Alternativa E na minha prova. Número 7, unir as frases de forma correta. O eclipse encantou multidões, a magia do eclipse afagou a alma. O eclipse cuja magia afagou a alma, encantou multidões. Era o exemplo do uso do cuja. Alternativa B na minha prova. Observe, os prisioneiros, vírgula, que tiverem bom comportamento durante o ano, vírgula, poderão passar o Natal com a família. E no número 2, os prisioneiros que tiveram bom comportamento durante o ano poderão passar o Natal com a família. O que é correto afirmar? O enunciado 1 envolve todos os prisioneiros, portanto, é o que lhes agradaria. Todos os prisioneiros que tiveram bom comportamento vão passar o Natal com a família. Então, nós vamos ter aqui a generalização na letra C. Número 9. Marque o item em que a classificação das orações está incorreta. Daisy tinha medo de quê? De que revelassem seus segredos, completiva nominal, certa. Não duvide de quê? De que ela seja capaz de matá-lo, objeto indireto, certo. A virtude das mulheres é, verbo de ligação, que elas nunca mentem, subjetiva? Não, predicativa, porque ela foi interrompida num verbo de ligação. Portanto, resposta correta, letra C. Número 10. Assinale a alternativa em que a partícula que está funcionando como conjunção integrante. A gente explicou, é aquela que não pode ser trocada por o qual. No Brasil há poucas regiões, as quais são realmente desenvolvidas, pronome relativo. São muitas as árvores que perdem, as quais perdem as folhas, pronome relativo. Todos têm a sensação de quê? De que há uma crise deflagrada, é completiva nominal. Não dá para falar sensação da qual. Então, alternativa C, completiva nominal, portanto, conjunção integrante. Certo, pessoal? Então, para todos aqueles que foram corretos na elaboração das respostas, que realmente entenderam e acertaram, nossa, eu fico muito feliz, muito contente que vocês estejam entendendo e conseguissem e tenham conseguido resolver uma prova com essa dificuldade média de gramática que foi aplicada. Então, fica na consciência de cada um. Parabéns para todos aqueles que foram leais na elaboração das respostas. Lamento se houve alguém que apenas copiou ou que falsificou. Então, é um resultado que não é seu, que é uma mentira. Se isso existiu, não estou falando que tem existido, eu estou falando caso isso tenha existido, eu lamento, mas a consciência de vocês é que vai dar esse julgamento. Para os que foram bem, meus parabéns. Se houve alguém que forjou, lamento muito. É uma nota que não traduz a sua realidade. Certo, pessoal? É momento de vocês se ajustarem. A segunda série é muito importante, ela fecha todo o nosso trabalho de estudo de gramática, que vai ser revisado no terceiro. Então, para aqueles que ainda estão aí meio perdidos no contexto da pandemia e do isolamento, tem que se adaptar. Ao que tudo indica, isso não termina agora. Isso vai se prolongar. Então,
tem que fazer um ajuste para que realmente as coisas aconteçam da melhor maneira possível. É como se vocês estivessem tendo uma aula particular, o professor falando diretamente com vocês e dando todas as explicações que o conteúdo requer, tá? Então vamos lá, aula de hoje. Aulas 37 e 38, estudando as orações reduzidas, que para alguns alunos representam, assim, o conteúdo mais difícil. Mas se nós trabalharmos direitinho, vocês vão entender. Quais são as suas características? Não se inicia por conjunção ou pronome relativo. Ela se inicia diretamente no verbo. E esse verbo vai estar ou no infinitivo, falar, vender, partir, arerir, ou no gerúndio, falando, vendendo, partindo, a terminação ando, indo, indo, ou no particípio, falado, vendido, partido, a terminação ado ou ido. Então, não tem ali o quando para dar a noção, não tem o a fim de que, não tem vamos dizer, o ser condicional. Não, ela começa no verbo. Então, o que nós vamos ter? Ao bater o sinal, a aula estará concluída, olha, infinitivo. Batendo o sinal, a aula estará concluída, gerúndio. Batido o sinal, a aula estará concluída, particípio. Então, nós temos as orações apresentadas ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, e não vem a conjunção ou pronome relativo para ajudar na sua identificação. Mas nós vamos entender, a aula estará terminada quando? Quando o sinal bater. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver a oração subordinada, reduzida, colocando a conjunção ou colocando o pronome relativo. Aí, então, nós poderemos entender. Desdobra-se a oração reduzida, introduzindo-a pela conjunção ou pelo pronome. Ao bater o sinal, quando o sinal bater. Batendo o sinal, quando o sinal bater. Batido o sinal, depois que o sinal bater. Então, todas elas trazem uma leitura de tempo e nós vamos entender a classificação, tá certo? Então, a ação a ser realizada aqui é desdobrar ou desenvolver a oração, transformando-a naquela oração que nós já conhecemos. Certo, pessoal? Então, agora eu vou trocar a lousa, já voltamos num minutinho.